Em termos gerais, todo mundo quer ser sustentável. O Lula faz discurso de sustentabilidade se referindo à economia. A empresa faz uso do termo sustentabilidade porque ela conseguiu economizar 10% da energia que ela consome. E por aí vai. A ponto de eu usar em algumas palestras, e vou usar hoje com vocês, um fato que aconteceu numa pequena cidade na China, que começou a ficar muito desconfortável com a mineração de uma montanha ao lado da cidade, porque a montanha foi cortada pela metade e ficou um paredão negro, perturbando o olhar dos cidadãos que viviam nessa cidade. Criaram um comitê de meio ambiente, ou quem sabe um comitê de sustentabilidade. E esse comitê discutiu o problema e chegou à conclusão que a ação possível era a aquisição, um investimento de 18 mil galões de tinta verde e a pintura da montanha. A primeira reação quando essa história é contada é que, bom, esses caras não sabem o que fazer, né? Fizeram uma coisa muito tola e um investimento, jogaram dinheiro fora. Mas se a gente olhar para dentro do nosso trabalho, da nossa empresa e mesmo de instituições como a SPVS que trabalha com conservação da natureza, a conclusão é que todos nós, em algum grau, somos pintores de montanha. E essa questão de acertar mais no alvo, ela não consegue fugir de uma questão que é uma questão técnica. Se eu quiser acertar no alvo de sustentabilidade, eu tenho que ter parâmetros técnicos suficientes para saber que o meu negócio precisa de uma série de ações, com uma série de parâmetros para eu poder me autodefinir como sustentável. O foco de conservação de biodiversidade ou conservação de patrimônio natural é a ovelha negra, é onde não existe investimento ainda sequer minimamente suficiente para você fazer enfrentamento ao que seja a destruição do patrimônio natural. Então, de toda a agenda ambiental, de toda essa questão ampla que representa a agenda ambiental, tem uma fração chamada conservação de áreas naturais ou conservação de biodiversidade, que é mais amplo que áreas naturais, não é atendido, não é minimamente atendido. O que mudou daquele discurso da década de 80 e da década de 90 que uma instituição como a nossa sempre tentou fazer? Essa espécie está ameaçada de extinção, essa área está ameaçada de desaparecimento, isso é importante para as pessoas, isso é importante por fatores éticos, por fatores estéticos, por fatores culturais. A conservação da natureza é importante mesmo que não esteja ligado ao teu negócio. Esse era o discurso que a maioria das instâncias de conservação da natureza tentavam fazer para o resto da sociedade. E erraram a mão, porque esse discurso falhou, não funcionou. Dizer para as pessoas que conservação é importante e não conseguir ligar a conservação com a vida dessa pessoa ou com o negócio dessa pessoa não funciona. É muito aquém do necessário, primeiro, e uma fração muito pequena de empresas realmente se atém a esse particular de responsabilidade social corporativa que é o patrimônio natural. Descobri a partir de um professor de ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro uma fórmula simples e nova de justificar a conservação. E essa fórmula simples é a seguinte, é explicar para quem você está querendo convencer de que, seja onde for que a gente viva no planeta, seja qual for o local, nós vivemos em algum bioma. Mesmo que você esteja no meio do oceano e viva lá numa barca no meio do oceano, você está num bioma, num determinado bioma.